Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Vamos acolher a palavra de Deus nesta manhã como luz, como força, como alimento para a nossa vida e para a nossa fé. Hoje nós somos chamados a meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é rico em experiências marcantes para fortalecer a vivência da nossa fé cristã. São 3 experiências, aquela de Jesus, a dos apóstolos e depois a de Pedro. Eu inicio com a experiência de Jesus, logo ao início do Evangelho. Jesus busca um momento de intimidade com o Pai, um momento de oração. É pela oração, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos aprender, pelo modelo e exemplo de Jesus, a fortalecer nossa intimidade com o Pai. E aí vencendo, também pela oração e pela confiança, os nossos medos. O medo é tema, faz parte das outras 2 experiências. A experiência dos discípulos, que apavorados de medo, não reconhecem Jesus que caminha até eles andando sobre as águas. Essa é a experiência daquelas pessoas que não têm condição e muitas vezes não são capazes de reconhecer a presença de Deus e a proximidade do Senhor nas suas vidas. Também conosco, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes o Cristo se aproxima e nós não somos em condição de reconhecer e sentimos medo. Já a terceira experiência, a experiência de Pedro, é aquela do discípulo que até quer se aproximar, até reconhece Jesus, mas não tem constância na fé e começa a afundar. Daí nós entendemos que há aqueles que não reconhecem quando Deus se aproxima, mas também há aqueles que reconhecem, que querem segui-lo, mas não têm constância na fé. A todos estes, no Evangelho de hoje e também a nós, Jesus nos dirige a sua palavra. Qual palavra Jesus nos dirige? Coragem, sou eu, não tenhais medo. Que nós aprendamos de fato a buscarmos e acolhermos esta coragem que a fé nos dá, que o Evangelho nos dá, e de fato vencendo os nossos medos, nós aprendamos a reconhecer com confiança a presença de Deus nas nossas vidas. Acolhamos as 3 sementes, a primeira semente, o versículo 27. Lá no versículo, Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. A palavra para a nossa oração hoje é exatamente esta, nos dada pela boca de Jesus: coragem. Peçamos que o Senhor nos ajude a vencer os nossos medos, a vencer a nossa falta de esperança, a nos fortalecer na confiança, para que nós sejamos cristãos cheios de coragem. A terceira semente, a pergunta, o questionamento. Eu busco reconhecer a presença de Jesus na minha vida, mesmo quando Ele se aproxima nas ocasiões ou por meio das pessoas que eu não costumo esperar. Deus às vezes se aproxima de nós, andando sobre as águas, de forma como nós menos esperamos, e a gente às vezes pensa que são fantasmas. Uma segunda pergunta: eu vivo a minha fé com constância ou, como Pedro, algumas vezes eu costumo afundar? Meus irmãos e minhas irmãs, o meu abraço e a minha oração por todos vocês e pelas famílias de vocês. Compartilhem este vídeo, compartilhem esta reflexão com quem precisa, com quem você ama. A todos vocês a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.